Dois livros incríveis da Margaret Atwood foram adaptados e apesar de se passarem em épocas diferentes, eles provavelmente têm uma mensagem incrível em comum. Oi, aqui é a Thaís do Pronome Interrogativo e se tem uma escritora que eu fiquei extremamente feliz de ter conhecido recentemente, foi essa senhorinha chamada Margaret Atwood. Quando você lê um livro dela ou conhece alguma das histórias dela, você acaba percebendo que ela consegue jogar na sua cara a realidade nua e crua, sem nenhuma pena. E se você tá por aqui e não leu O Conto da Aia, nem Vulgo Grace ou assistiu uma das adaptações, a sua missão no final desse vídeo é ler um ou outro ou assistir um ou outro, porque é o tipo de história que eu aconselho pra todo mundo. E se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, fica à vontade, seja bem-vindo ou bem-vinda, já se inscreve, desce aqui a telinha, ó, se inscreve pra você não perder nenhum vídeo. Aqui eu geralmente falo sobre livro, série, filme, todo esse universo incrível que a gente tanto ama. Me segue nas redes sociais pra você saber de todas as novidades que vão pintar. Então vambora, porque eu vou te mostrar a mensagem em comum que talvez esteja nessas duas histórias. Como você deve estar imaginando, o ponto em comum nessas duas histórias é sobre a mulher, mas a gente tem duas perspectivas diferentes, apesar de ser um assunto em comum. Ai, lá vem a Thaís falando sobre mulher, sobre feminismo, querida, supera. Mas como eu disse, a gente vai ver as questões sobre a mulher em níveis diferentes, de formas diferentes. Em O Conto da Aia, que ficou como The Handmaid's Tale, o nome da série, a gente encontra uma sociedade que, no geral, é dominada pelo totalitarismo, fundamentalismo e teocracia. Então a gente acaba, consequentemente, encontrando a figura da mulher como propriedade do governo, e você vai acompanhando toda essa questão muito mais a fundo ao longo da história. E é nesse momento que chega o ponto que eu queria chegar. Em The Handmaid's Tale, O Conto da Aia, a gente acaba encontrando um universo, talvez um futuro bem próximo, de como os direitos das mulheres podem ficar. Então assim, é muito assustador. E já na série, que ficou como Alias Grace, ou Vulgo Grace, que você vai encontrar o livro, a gente tem a história da Grace Marks, que era uma empregada que foi acusada de auxiliar no assassinato do patrão e da governanta de uma casa que ela trabalhava. E nessa história a gente acaba encontrando a questão da mulher no passado, muito antes dela ter qualquer direito. E apesar de serem histórias totalmente diferentes do momento atual que a gente vive, elas são ainda assim muito relevantes, principalmente para discussão, para entender, para perceber de onde a gente veio e para onde a gente pode ir. Alguns pontos nessas duas histórias me marcam de uma forma muito bizarra e é onde eu gosto exatamente da escrita e da produção que existe em relação a Margaret Atwood. Em O Conto da Aia, por exemplo, a gente acaba vendo uma sociedade futurista que enxerga a mulher apenas como um ser para reprodução, ela só serve para aquilo. Então qualquer coisa diferente disso em relação a prazer é meio que abominável, sabe? E assim, eu particularmente não chamo essa história de distopia, porque a própria autora não gosta de chamar ela assim. E quando você vai lendo esse livro, vai percebendo como é que essa história é desenvolvida, você acaba reparando que todos os acontecimentos que tem ali dentro aconteceram na história do mundo, sabe? Tudo é possível. Principalmente quando você encontra o Donald Trump no poder dentro da sala oval, é que a coisa fica ainda mais assustadora, porque tem uma relação muito grande com as coisas que acontecem dentro da história do Conto da Aia, The Handmaid's Tale. E em Alias Grace, como eu disse, a gente acaba percebendo que existe um universo sobre o passado da mulher, como eu disse, sem direito algum. Então você acaba encontrando ali o estupro, não ter o direito sobre o próprio corpo e muitos outros pontos também relacionados à imigração, as relações com o homem, aborto e muitas outras coisas. No final das contas, o que mais me amedronta em Alias Grace e The Handmaid's Tale é que em Alias Grace você sabe de onde você veio e The Handmaid's Tale você sabe pra onde possivelmente você vai. E isso é extremamente assustador, porque a Margaret Atwood é uma senhorinha que viveu muito, ela conseguiu ali trabalhar suas histórias de uma forma incrível e ambas surgiram depois da Marcha das Mulheres e todas essas questões políticas. Então a gente sabe de uma mulher que entende de história, que percebeu a história e que talvez seja uma profetisa sobre tudo que possa acontecer. Então eu gosto muito dessas duas histórias e eu encontrei exatamente esse ponto em comum. Depois que eu li Vulgo Grace, eu encontrei esse ponto em comum entre as histórias para entender exatamente onde ela queria nos levar. E eu não acho que seja uma competição entre uma série e outra, até pode ser porque foram produções diferentes, mas eu acho que colabora muito para as discussões que a gente pode ter hoje em dia numa sociedade que ainda está aberta a discussões. A única coisa que eu tenho em mente sobre as histórias da Margaret Atwood é que quando eu leio, eu não encaro apenas como histórias, como eu disse, eu encaro como previsões do futuro, talvez, ou relatos do passado. Bom, me diz aqui nos comentários se você conhece algum livro que dialogue um com o outro, uma história que dialogue uma com a outra, porque eu vou amar saber pra gente discutir isso.
isso. Caso você tenha gostado desse vídeo, deixa seu joinha. E se você gostou do conteúdo que viu aqui, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Então é isso, eu espero muito que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!